Graça e paz, amém? Amém. Hoje daremos continuidade nos estudos de Paulo, da carta aos Gálatas. Falaremos sobre a defesa do ministério e a vida do Paulo, o homem transformado pelo Evangelho, apóstolo dos gentios. Quero que os irmãos abram comigo em Gálatas capítulo 1, versículo 11, e nós vamos ler até o 21. Para não perder muito tempo, eu vou ler, amém? Que vai dizer assim: Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana e ninguém ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a Igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la. Superava a muitos dos judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Contudo, antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Tampouco subi a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passado 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer a Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Depois, fui às províncias da Síria e da Cilícia. Afirmo a vocês que tudo que eu escrevi não é mentira. Paulo vai falar sobre o passado dele no judaísmo, vai falar sobre o presente dele também. Ele está convicto de que a sua mensagem e o seu chamado provém de Deus. Ele tem certeza disso. Ele tem certeza que o evangelho que ele pregou, ele recebeu do próprio Cristo. Que o seu chamado apostólico, ele recebeu do próprio Cristo. Então ele tem convicção disso, de que nada do que ele escreveu, de que nada do que ele falou é mentira, pois provém de Deus. E Deus não é filho do homem para que minta, Deus não é imperfeito para que haja na sua palavra e dentro de si qualquer contradição, qualquer erro, qualquer falha. O nosso Deus é perfeito, a sua palavra é perfeita, e todo aquele que prega a sua palavra, ainda que não seja perfeito, tem o dever de pregar a mensagem que é perfeita. A semente é o que importa. O semeador não diz se a semente ela é boa ou ruim. Quanto ao caráter da semente, só Deus sabe. E é boa, porque provém de Deus. É a palavra de Deus. Então, quanto a Paulo, pouco importa. Quanto a mim, pouco importa. Mas o que eu prego, o que Paulo pregava, o que a igreja deve pregar, é perfeito e é a palavra de Deus. E o intuito nunca foi substituir Paulo no lugar de Judas. Primeiramente, porque ele não era convertido no momento em que eles escolheram o Matias para substituir Judas. E segundo, que ele não cumpria os requisitos que eles usaram para escolher Matias, que era ter andado, ser discípulo de Jesus, presenciado a sua morte e a sua ressurreição.
Então, Paulo não cumpria esses requisitos. E, segundamente, que Deus o afastou intencionalmente para que ninguém o acusasse ou de roubar, entre aspas, a mensagem dos apóstolos, ou de inventar também a sua própria mensagem do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo não era para substituir Judas e também foi separado intencionalmente de Deus dos outros apóstolos para cumprir o seu apostolado aos gentios, para ser o homem que desbravaria as cidades, os locais e os status sociais dos gentios, né, que não eram os não-judeus. E não faz sentido eles atacarem Paulo dizendo que ele inventou a sua mensagem, porque Paulo foi um precursor das doutrinas, da sistematização das doutrinas na Escritura. Paulo foi o homem responsável por escrever o primeiro livro do Novo Testamento. Então, como que Paulo, antes de existir os evangelhos, antes de existir as cartas dos outros apóstolos, poderia inventar uma mensagem tão pura e verdadeira? A verdade é que quando Paulo vai dizer que ele não foi a homem algum, ele não foi a qualquer capacidade humana alguma para receber o evangelho, ele está também assumindo que o ser humano não consegue, em hipótese alguma, gerar dentro de si o evangelho puro e verdadeiro. Nós não conseguimos isso. O ser humano, por mais que ele consiga construir obras fantasiosas, incríveis, ele não consegue gerar o evangelho dentro de si. O que gera o evangelho dentro de nós é a revelação do Espírito Santo, é a revelação por meio de Jesus Cristo, como Paulo recebeu. Então, uma pessoa que nunca recebeu, que nunca bebeu da fonte do evangelho, ela nunca vai poder produzir algo capaz ou semelhante àquilo, porque é algo totalmente contrário, totalmente oposto às nossas vontades, como foi dito pelo presbítero Juliano, como foi dito também no começo do culto. Então, não faz sentido esse ataque que o apóstolo Paulo sofria. Deus separou ele e Deus o elegeu. E para que algo assim acontecesse, para que a ele fosse revelado o evangelho, era necessário de haver um encontro e conversão genuína, como testemunhado em Atos capítulo 9. Deus o havia eleito e revelado o seu Filho, muito além da esfera do conhecimento intelectual, a esfera experimental. Paulo havia vivenciado coisas extraordinárias com Cristo. Seus ensinamentos provinham de Cristo. Um comentário de Warren Wiersbe disse que o mesmo Cristo que ensinou na terra, no seu ministério, também ensinou do céu o apóstolo Paulo. E o Cristo dos 4 evangelhos não contrasta ou não contrapõe em nada o Cristo das epístolas. Então, quando olhamos para Paulo, uma pessoa que, segundo os judeus, se autodeclarou apóstolo, nós observamos que o que tem em Paulo não pode ser produzido por natureza humana, como nós vimos no culto anterior. Porque Deus o escolheu e revelou o seu Filho. Quem é convertido de fato
vai ter experiências muito além de apenas conhecer sobre Jesus. Quem é convertido de fato pode experimentar o poder de Cristo. Não só ser convencido, é ser convertido por Cristo, ser convertido de toda a maldade que há no nosso coração. Então, como que um homem que era judeu e zelava muito pelas tradições antepassadas, perseguia os cristãos, pôde ser transformado em um homem que já não era mais sanguinário, em um homem que já não era mais agressivo para com os cristãos. Pode ser transformado em um homem que prega a palavra de Deus, que perseguia, mas agora não persegue mais, que era fiel à tradição da lei, mas agora é fiel ao Evangelho de Cristo. Como que isso pode acontecer? Como que ele pode, distante dos apóstolos, distante da igreja em Jerusalém, se tornar esse homem que mais plantou igrejas e que foi importantíssimo no primeiro século? Como que pode isso? E só tem um jeito disso acontecer: dessa conversão sendo genuína, desse encontro com Deus sendo verdadeiro, desse clarão não só físico, mas espiritual, que iluminou os olhos de Paulo, que iluminou a mente de Paulo, que fez Paulo reconhecer a Cristo como o Senhor, como Deus. Somente uma coisa assim, somente o encontro com Cristo pode transformar totalmente a vida de uma pessoa. Somente o encontro com Cristo. Ninguém que é ladrão para de ser ladrão e se torna um ajudador, se torna um auxiliador de pessoas com um amor verdadeiro, sem querer nada em troca, sem que tenha um encontro com Cristo. As pessoas não mudam sem que tenham um encontro com Cristo. Então, da mesma forma, o apóstolo Paulo só poderia ser transformado de um homem rigoroso, de um homem truculento, de um homem agressivo, de um homem que perseguia os cristãos, para apóstolos dos gentios, humilde, tendo um encontro com Cristo. Então, tudo isso só é possível se ele tiver um encontro com Cristo. Muitas pessoas, como foi recitado no culto passado, gnósticos e entre outros pastores, que disseram receber uma revelação de Cristo, a gente não consegue apalpar os frutos de uma natureza divina nisso, assim como nós podemos apalpar os frutos da natureza divina na revelação e no chamado do apóstolo Paulo. Como que as pessoas podem inventar doutrinas que parecem ser um tanto quanto distantes do Cristo que é retratado nos 4 evangelhos? Porque não tem nada a ver com Deus. Porque isso é fruto da natureza humana. A natureza humana, como Paulo disse, ou permite-nos pensar, não pode produzir o evangelho puro e verdadeiro. Não pode produzir doutrinas que salvam. Não pode produzir uma fé que salva.
mas as obras da natureza divina, da revelação que provém de Deus, essas têm total capacidade de salvar alguém. Essas têm total capacidade de transformarem alguém. Essas são verdadeiras. Então, quando olhamos para algumas pessoas, que foi citado no culto passado, se nós observarmos minuciosamente, não há fruto divino, não há revelação divina, e sim revelação da carne, e sim revelação que vieram de pessoas que não tinham intimidade com Deus, que vieram de pessoas que não seguiam verdadeiramente a Deus, que não eram apaixonadas pela palavra do Senhor, que não amavam de fato a palavra do Senhor. Se amassem, se conhecessem, não criariam doutrinas que são incompatíveis com todo o resto da Bíblia. Se eu sou um estudioso e quero falar sobre uma doutrina, mas eu não antes observo o que a Bíblia fala sobre esse assunto, e eu quero fazer com que essa doutrina seja verdadeira, sem antes ver se ela não tem conflito nenhum com todo o resto da Bíblia, eu sou muito passível de erro. Então, quando uma igreja tem a sua confissão de fé, observa as doutrinas, ela tem que observar se as doutrinas que ela acredita, se as doutrinas que ela confessa não estão em contradição com todo o resto da Bíblia. Porque a Bíblia não há contradição. Por mais que existam divergências teológicas, uma verdade só é a certa. Uma verdade só é a certa. Cristo só quis dizer uma coisa, o apóstolo Paulo só quis dizer uma coisa, por mais que a gente tenha divergências com outras pessoas. Mas isso não cabe agora para nós saber completamente. Não tem por conta disso eu não querer considerar uma outra pessoa que professa uma fé em Cristo verdadeira como minha irmã. Então, ao observarmos as doutrinas, temos que tomar cuidado. Ao observarmos revelações, temos que tomar cuidado, ver se é de natureza divina, se não contradiz toda a palavra de Deus. E Paulo vai descrever brevemente também a sua história, de não ter consultado ninguém, de ser independente dos apóstolos de Jerusalém. E ele vai relatar 4 momentos, 4 movimentações que ele fizera. A primeira, ele foi à Arábia para ficar a sós com Deus, estudar. E isso é importante para o cristão. Isso é importante para o seguidor de Cristo. Meditar em momentos, ficar a sós com Deus e buscar entender, estudar a sua palavra. Logo em seguida ele volta a Damasco e ali ele prega o Evangelho também. Lá em Atos capítulo 9 vai falar um pouco sobre isso. E durante 3 anos ele faz isso. E depois, após esses 3 anos, ele sobe a Jerusalém e ali conhece os apóstolos Pedro e Tiago. Ficou lá durante 15 dias. Possivelmente viu apenas eles, pois os outros estavam na pregação do Evangelho, em missões e etc. E, em quarto lugar, ele foi à Síria e à Cilícia, que é de onde o apóstolo Paulo veio. Cilícia, e a cidade de Tarso. Paulo foi nos lugares onde ele perseguira os cristãos, mas dessa vez para anunciar o Evangelho. E com isso a igreja se motiva ainda mais a louvar a Deus, pois o nosso maior inimigo, ou o nosso inimigo e maior perseguidor,
por meio do poder do sangue de Cristo, foi transformado em nosso irmão, servo da igreja e apóstolo aos gentios. Então, ele vai relatar esses 4 momentos da sua vida, de que após a sua conversão, na estrada a caminho de Damasco, ele vai até o profeta Ananias, depois ele vai à Arábia, volta para Damasco, prega o evangelho durante 3 anos, depois ele sobe a Jerusalém, fica lá durante 15 dias, depois ele vai à região da Síria e da Cilícia, sempre pregando o evangelho, sempre mostrando às pessoas que a história daquele antigo Paulo já não é mais verdadeira, ou é agora uma nova verdade, que a história daquele Paulo que não media esforços para tentar destruir a igreja, agora é a história de um Paulo que dá à igreja motivos de louvar a Deus, como no verso 22 a 24. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir e louvam a Deus por minha causa. É importante isso. Nós, como cristãos que tivemos um encontro com Deus, se foi verdadeiro de fato, voltarmos de onde viemos e pregar a verdade. Se antes nós estávamos no meio da prostituição, nós devemos ir lá e anunciar o evangelho que liberta da prostituição. Se antes nós estávamos no meio de colegas, de amigos, de pessoas que também se apropriavam da pornografia, devemos ir lá pregar o evangelho e anunciar que Cristo é o Senhor nosso Deus, que Cristo é a verdade plena e eterna. Se viemos de uma família destruída, em que a bebida tomava conta, devemos voltar lá, assim como Paulo voltou à cidade, em que ele perseguia os cristãos, para anunciar o evangelho. Precisamos pregar o evangelho. Na primeira pregação, eu falei que o evangelho, a grande comissão, é feita por pessoas que foram livres das paixões humanas, livres do pecado. São pessoas livres dessa terra. Só vai ao mundo inteiro pregar o evangelho a toda criatura quem é livre. E Paulo foi liberto. E Paulo foi anunciar a sua liberdade pelas obras que Cristo fez. E nós precisamos anunciar ao mundo, anunciar aonde andávamos, a liberdade que Cristo nos deu. Assim como a alegoria da caverna de Platão, precisamos voltar na caverna e anunciar que o que as pessoas estão vivendo é mentira, é errado, e que há um mundo lá fora e um mundo preparado pelo próprio Deus. Há uma vida lá fora, preparada pelo próprio Deus, escolhida pelo próprio Deus. Precisamos pregar o evangelho. E no capítulo 2, vai dizer assim: 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito. Também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios.
queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentio. 14 anos se passaram desde a sua última visita a Jerusalém, onde ele ficou 15 dias, conheceu o apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago, e ele recebe uma revelação do Senhor de que deveria voltar a Jerusalém para se reunir com os líderes de lá, no grande concílio de Atos, capítulo 15. Se depois os irmãos forem ler, é um concílio importante para a igreja da época e defendia a liberdade que ganhamos em Cristo por meio da fé. E sobre essa reunião, sobre esse momento, Paulo, aqui em Gálatas capítulo 2, no versículo 2, vai falar que eles se reuniram particularmente. Só recitando, Gálatas capítulo 2 e Atos 15 retratam da mesma história, do mesmo ocorrido, em perspectivas diferentes, em acontecimentos diferentes, mas é a mesma história. E observando as duas histórias, as duas perspectivas, na verdade, a gente pode entender que tiveram 4 reuniões. A primeira foi um encontro público em que Paulo recontou o que Deus fez com os gentios. Atos capítulo 15, no versículo 4. Os judaizantes falaram: aquele que não se circuncidar não poderá ser salvo, com essas exatas palavras. Aquele que não se circuncidar não poderá ser salvo. Então, o apóstolo Paulo, nesse momento em que estavam tanto os judaizantes, quanto os líderes, quanto o apóstolo Paulo, vai dizer que não, que Deus tem transformado, que Deus tem salvado os gentios por meio da pregação do evangelho, e ele vai contar depois na segunda reunião o evangelho que ele pregava aos gentios, para os líderes da igreja. Então ele, em particular, ele conta para os líderes da igreja o evangelho que ele anunciava para os gentios. É onde a gente leu onde a gente vai ler no versículo 4, 5, 6 e até o 7. Então, a terceira reunião foi um debate público, onde eles estavam lá reunidos e começaram a debater. Se a gente for ler Atos capítulo 15, a gente vai poder observar isso. E Gálatas capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5, a gente também observa esse embate que Paulo teve com os judaizantes. E ele vai tratar como falsos irmãos que queriam criar divisões, que queriam escravizá-los, tirando a liberdade que Cristo deu. E o 4, que é a sessão do conselho, que põe o fim desse assunto e decide o que os cristãos deviam ou não fazer, se eles deviam se circuncidar ou não, se eles deviam comer carne de sangue ou não, enfim. Depois, se os irmãos puderem ler, a partir do versículo 6 de Atos capítulo 15, vai falar sobre esse quarto momento dessa reunião lá em Jerusalém, no concílio de Jerusalém. Então ele se reuniu e contou-lhes o evangelho que ele havia pregado. E no entanto, ele sabia que o evangelho que ele pregava era verdadeiro, pois veio de Cristo e eles os apoiaram. Como vai dizer aqui no finalzinho do versículo 2, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Paulo é uma pessoa extremamente humilde. Por mais que seu conhecimento seja maior que a média das pessoas, ele é uma pessoa muito humilde. Ele sabia
que a sua conversão havia sido genuína. Ele sabia que o seu chamado havia provindo do próprio Deus. E ele sabia que o evangelho que ele pregava era verdadeiro. Mas ele, a fim de estar em comunhão, a fim de estar em convergência com os líderes de Jerusalém, falou: o evangelho que eu prego aos gentios é esse daqui. Não para que, de fato, ele... ufa, pelo menos o evangelho, todo o esforço que eu tive valeu a pena. Não necessariamente por conta disso, e sim para que eles estassem oficialmente em harmonia, que é um ponto vital para o evangelho que a gente vai ver nos versículos posteriores. E esses líderes, vendo que o apóstolo Paulo pregou um evangelho genuíno, não tinha nada para acrescentar e nada para reclamar do evangelho que Paulo pregava. No versículo 3, mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado. No meio dessa reunião, como o apóstolo Paulo vai dizer, vamos ler no versículo 4 em diante. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não faz diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Por que Paulo vai falar que eles não exigiram a circuncisão de Tito? Porque essa reunião que ele teve era a reunião em particular dentro desse concílio que teve em Atos capítulo 15. Eles haviam se afastado desses falsos irmãos que queriam pregar o evangelho de lei, o evangelho que não era de graça, mas o evangelho que escravizava. Eles se afastaram desses irmãos e entre eles conversaram: olha, o evangelho que eu prego é esse, esse e esse. E esses líderes não exigiram a circuncisão. Por quê? Porque eles também não necessariamente acreditavam que a circuncisão era necessária para a salvação, assim como esses falsos irmãos que se infiltraram acreditavam. Então, um ponto também é que nós precisamos nos defender de falsos irmãos que vêm no nosso meio para causar discórdia, que vêm para apenas causar contenda, aquele famoso ditado, apenas para tacar lenha na fogueira, que sabe que a situação está em conflito ali de ideias e que quer nos enganar e tirar a nossa liberdade, como o apóstolo Paulo disse. Devemos tomar cuidado com isso, porque se a gente não obedecer à vontade de Deus, se a gente não escolher obedecer à graça, a gente vai ser enganado, como os Gálatas foram, a obedecer o evangelho da lei, que é um evangelho, como o próprio dito nas pregações anteriores, que é incapaz de salvar alguém, que é incapaz de justificar alguém. Então, precisamos estar sempre atentos a obedecer à graça e não à lei do pecado, e também acreditar como fonte de salvação a lei mosaica. Então, precisamos tomar cuidado com esses falsos irmãos. Amém?
no versículo 7 em diante, vai dizer assim: ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tido como os apóstolos, tido como colunas, reconheceram a graça que me foi confiada e que me foi dada, e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Então, eles reconheceram o apóstolo Paulo e também Barnabé como colaboradores, como irmãos em Cristo. E reconheceram também que Deus havia dado essa graça, Deus havia dado essa bênção ao apóstolo Paulo. E com isso, sugeriram: faça a obra que Deus lhe ordenou aos gentios, que nós faremos a obra que Deus ordenou aos judeus. E isso sem ter nenhuma diferença no evangelho pregado. O mesmo evangelho que era pregado pelos apóstolos de Jerusalém aos judeus era também o mesmo evangelho pregado pelo apóstolo Paulo aos gentios. Não havia diferença e não poderia haver diferença, porque se houvesse diferença, algum dos dois lados não seriam salvos. Porque o evangelho precisa permanecer em harmonia e, na verdade, para que ele possa transformar as pessoas. Por isso que não podemos mudar as doutrinas vitais do evangelho, por isso que não podemos trazer revelações que não provêm de Deus para o evangelho, por isso que não podemos ter o evangelho à nossa própria vontade. Porque se o evangelho for diferente, se não for harmônico com o evangelho que foi pregado pelos apóstolos e por Jesus Cristo, nosso evangelho não poderá salvar ninguém. Então precisamos ter harmonia com o evangelho pregado desde o início, pregado por Jesus Cristo. Não podemos modificar esse evangelho. Não é só questão de validar o nosso ministério, não é só questão de validar ou de engrandecer em questão de quantidade a nossa igreja. É sobre pregar o evangelho a almas e almas se converterem. É sobre salvar almas por meio do evangelho, por meio da fé no evangelho de Jesus Cristo. Os apóstolos de Jerusalém não eram antagonistas do apóstolo Paulo. Era harmônico, era a mesma palavra, era o mesmo Deus, eram as mesmas doutrinas, para que o evangelho alcançasse o seu objetivo de dar salvação aos homens. Então o evangelho precisa de harmonia. Precisamos estar em harmonia, em unidade, para pregar o evangelho com o intuito de levar salvação às pessoas. Eu não posso pregar A e o pastor pregar B. Eu não posso pregar A e o presbítero Juliano pregar C. Devemos pregar a verdade. E se o B e se o C não for a verdade, não deve ser pregado. Se o A não for a verdade, não deve ser pregado. Como o próprio Cristo disse, um reino
dividido não subsiste. Se o Evangelho for repartido em diversas partes, a interpretações pessoais das pessoas, eu acho que o Evangelho é isso, eu acho que o Evangelho é aquilo, eu acho que essa doutrina é isso, eu acho que essa doutrina é aquilo, ninguém vai ser salvo. O Evangelho precisa ser único e verdadeiro, como ele é. E esses evangelhos que são repartidos, esses evangelhos que são de interpretações de pessoas que não têm proximidade com Deus e não preservam pela verdade, não é evangelho, como dito propriamente pelo apóstolo Paulo no versículo 6 e 7 do capítulo 1. É um outro evangelho, ou na verdade não é um evangelho. Pode parecer, mas não é. Então, precisamos de harmonia e unidade para preservar a verdade que o Evangelho tem, a verdade que o Evangelho anuncia. Se a verdade do Evangelho não for anunciada, não haverá salvação. Porque, novamente, o ser humano não consegue produzir dentro de si mesmo qualquer coisa que seja boa, qualquer coisa que se aproxime a um conto do Evangelho. Não acreditamos, como o apóstolo Pedro vai dizer, em fábulas minuciosamente produzidas, porque a melhor fantasia que existir no mundo, o melhor conto fantástico que existir no mundo, não tem a capacidade de, por mais que seja bom, de se aproximar do Evangelho. Então, precisamos ter unidade. Precisamos preservar em unidade a verdade do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo confronta o apóstolo Pedro a não ser hipócrita no seu tratamento com os judeus e com os gentios. Deus não age com favoritismo, nunca desejou criar pessoas superiores às outras, elegendo Israel como seu povo. Deus nunca desejou criar uma nação superior à outra, um povo. Como o próprio Gálatas vai dizer, não há homem, não há mulher, não há bárbaro, não há romano, não há judeu, todos são iguais perante Deus. Questão de salvação, obviamente. Mas enfim, não há diferenciação, o intuito de Deus nunca foi criar pessoas superiores às outras. Por quê? Vamos ler lá no versículo 11 até o versículo 15, que depois já é a outra pregação. Versículo 11. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Como resultado, os judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro, diante de todos: se você que é judeu de nascimento vive como um gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Jesus Cristo para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Que climão! Que situação complicada, porque nós entendemos que a unidade da pregação do Evangelho é vital para que o objetivo do Evangelho seja concluído. E se Pedro estava pregando, porque as nossas ações também pregam, Pedro estava pregando que havia favoritismo.
Pedro estava pregando que ele tinha medo do que os seus iguais judeus que haveriam de pensar sobre ele estar próximo dos gentios. O Evangelho, Jesus Cristo vai falar muito sobre isso, sobre a samaritana, sobre o gentio, sobre não haver proximidade de judeus com não judeus. E o apóstolo Pedro está vivendo isso, está pregando isso, de que enquanto os meus amigos judeus não estão aqui, eu estou ali com os gentios. Estou vivendo como os gentios. Aí quando chega os meus amigos judeus, eu vou agir ou eu vou ficar somente com eles e ser um tanto quanto áspero para com os gentios. Eu sou cristão. E aqui, obviamente, não é sobre ter amizades que não são cristãs, porque todos temos. Mas viver, porque o apóstolo Paulo vai falar isso. Se você que é judeu está vivendo como gentio, por que você quer que os gentios vivam como judeus? Então, é semelhante. Eu sou cristão, estou na minha roda de amigos em que não há cristãos e estou vivendo como eles ali, como não cristãos. Chega os meus amigos cristãos, eu me aproximo deles, deixo de anunciar a verdade que eu devia estar anunciando para os não cristãos e falo: ó, não cristãos, agora vocês têm que viver como judeus. É uma hipocrisia isso. Então, se temos por ciência de que Deus não age com favoritismo, por que queremos imputar às outras pessoas que elas vivam coisas que nem nós conseguimos viver? Vocês produzem leis, produzem costumes que vocês não conseguem seguir, mas vocês obrigam as pessoas a seguirem. Por quê? Isso é perigoso. Nós temos que tomar cuidado com isso. Se chega um líder religioso e fala: você tem que fazer isso. Ah, mas por quê? Se ele não der, por meio da palavra, qualquer validação desses atos, não faz sentido a gente viver isso. Ah, porque os judeus, eles guardavam o sábado, e por isso a gente deve guardar. Para a salvação. Será? Os judeus dizimavam, por isso a gente deve dizimar. Os judeus não comiam carne de porco, por isso a gente não deve comer. Será? Os puritanos não se apropriavam de qualquer coisa, ou de alguma coisa. Será que nós devemos? Não estou aqui colocando qualquer coisa que os puritanos ou que os judeus faziam como ruim, mas só para a gente questionar, só para a gente indagar e ter certeza das coisas que nós fazemos no Evangelho. Porque devemos ter, como o próprio apóstolo Pedro vai dizer, razão da nossa fé. Saber o porquê que fazemos, o que fazemos, para que fazemos. Então, por que eu devo guardar o sábado? Por que eu devo dizimar? Eu devo? É obrigatório? É necessário para a salvação? Eu devo ou não comer porco? Tudo isso nós devemos refletir à luz da palavra. Chegaremos a conclusões. Obviamente, nós acreditamos, a nossa igreja acredita que, de acordo com a palavra, nós não vemos nenhum resquício da obrigatoriedade do sábado, de guardar o sábado. Nós não acreditamos que devemos
nos abster de alguns alimentos que o próprio Deus purificou. E aqui ele também estava falando dos gentios, para o apóstolo Pedro. Devemos dizimar. A nossa igreja não acredita na obrigatoriedade do dízimo. Devemos não assistir televisão. São questões que necessitam de ser refletidas para ver se o que estamos fazendo tem a ver com a fé. E o porquê que fazemos? Para me achar mais santo? Eu estou fazendo isso porque eu não quero ter contato nenhum com as coisas do mundo. Tudo bem. Eu estou fazendo porque eu quero ser mais santo, porque eu acho que isso me deixa mais santo. Será? Nós acreditamos que não. Então, tudo o que nós vivemos deve estar de acordo com a palavra de Deus. Se nós colocamos leis e costumes, temos que refletir se são bons, se são verdadeiros e se está de acordo com o evangelho pregado por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Nós não podemos simplesmente falar porque os judeus, porque no Antigo Testamento isso e aquilo, nós devemos praticar. Porque nem os próprios judeus entendiam perfeitamente a lei de Deus. Se entendessem, não teriam ela como fonte de salvação, mas entenderiam plenamente qual que era o objetivo dela, dado pelo próprio Deus. Porque tal pessoa faz isso, porque tal coisa faz aquilo, porque tal religião é assim, porque tal modo de vivência, porque tal ação é por meio da ciência tido como boa. Será que nós devemos fazer? Será que nós devemos pôr na nossa igreja? Será que as luzes atrapalham a nossa atenção? Será que isso é necessário? Questionar esse tipo de coisa à luz da palavra é viver o evangelho verdadeiro. Então precisamos questionar à luz da palavra o evangelho ou as coisas que tentamos fazer. Novamente, não somos justificados pelas nossas obras, mas somos justificados por obedecer, por ter fé em Cristo Jesus. Então, as leis que eu tentar pôr, os costumes que eu tentar fazer a minha igreja se submeter, tem que ser muito bem meditado, tem que ser muito bem certeiro. Porque se eu colocar alguma lei, só finalizando, se eu colocar alguma lei que não há necessidade ou que não deve ser seguida para a minha igreja seguir, eu tomarei conta desse erro, desses pecados talvez. Então, não fazemos as coisas porque os outros fazem, porque os antigos faziam assim. Acreditamos, sim, temos sim como uma fonte legal a tradição, a experiência que os antepassados viveram, mas a palavra e a razão também são fontes que às vezes vão dizer que as tradições não são 100% corretas. A grande igreja católica é um exemplo disso. Se apropriam muito da tradição, mas esquecem da razão e da palavra. E com isso, colocaram coisas absurdas, como a indulgência, enfim.
precisamos ter ciência da nossa fé, ter ciência do que praticamos, por que praticamos e se praticamos nos motiva ou nos leva a ser salvos. Amém? Então, assim, eu agradeço a oportunidade.